Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é a nossa terceira aula sobre Estados Unidos, território, organização do espaço e população. Nessa aula, ainda falando sobre os aspectos dos Estados Unidos, nós vamos falar hoje basicamente sobre questões populacionais e também uma parte econômica dos Estados Unidos. E no final nós vamos ter também umas questõezinhas para que a gente possa resolver e fixar melhor esse conteúdo em nossa mente. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos falar sobre imigração. Isso porque, em virtude da liderança econômica no cenário mundial que os Estados Unidos têm, principalmente ali a partir de 1980, os Estados Unidos passaram a atrair milhões de imigrantes, majoritariamente da América Latina e também asiáticos. Desde então, o fluxo migratório ilegal nos Estados Unidos passou a teve um aumento considerável. E milhares de imigrantes, eles são justamente esses que vêm provenientes da América Latina e também da Ásia, eles cruzaram as fronteiras de forma ilegal. Então, devido a isso, devido a não ter a permissão legal para morar nos Estados Unidos, eles estão lá de forma ilegal. Então, muitos desses imigrantes, ao serem descobertos, esses imigrantes que vivem de forma ilegal, eles são deportados para os seus países, eles voltam para os países de origem, isso porque não possuem os documentos necessários para viver de forma legal no país. E como uma forma de reverter esse fluxo migratório ilegal, os Estados Unidos construiu alguns muros que ficam ali próximo à fronteira com o México, que vai ali próximo aos estados, a cidade de San Diego, nos Estados Unidos, e também a Tijuana, que fica no México. Foi construído alguns muros para que pudesse frear esse fluxo ilegal das pessoas. E vale ressaltar que esse muro, ele causou grandes divergências políticas e grandes problemas nas relações entre esses dois países, que é o México e os Estados Unidos. E em 2017, o presidente Donald Trump, ele basicamente reforçou ainda mais, com a intenção de barrar essa imigração ilegal, ele incentivou e construiu ainda mais muros para conter esse fluxo imigratório ilegal. E ainda nesse quesito de imigração, embora a população dos Estados Unidos eles tenham como indesejado a presença de imigrantes, então, mesmo que não gostando, mesmo que se sentindo incomodados, grande parte dos imigrantes eles vão trabalhar em setores que os americanos, que os estadunidenses não têm preferência por trabalho, que geralmente são trabalhos mais pesados, como construção civil, trabalhar em supermercados, essas coisas assim, esses trabalhos mais básicos, também de limpeza, esses serviços mais básicos que eles não têm intenção em trabalhar. Então, mesmo sendo indesejados, os imigrantes eles possuem importantes papéis na manutenção e no crescimento dos Estados Unidos, nesses setores mais básicos e também extremamente importantes para o crescimento de um país. E além de trabalhar em setores que são pouco desejados pelos estadunidenses, os imigrantes eles possuem, em grande maioria, esses imigrantes sejam legais ou a maioria dos legais, eles vivem em condições adversas. Alguns vivem em condições boas, porém outros nem tanto. Tanto que muitos deles, eles vivem meio que em colônias, formadas principalmente em comunidades, na verdade, formadas principalmente por pessoas que vêm da mesma nacionalidade. E um outro ponto muito importante nos Estados Unidos, que é algo que sempre vem à tona, é justamente essa questão racial. Isso porque ali, principalmente na região sul do país, que é a área que possuía mais escravizados, principalmente pelas colônias do sul, pelas grandes propriedades, que possuem grandes escravos, então ali até meados do século XX, muitos dos direitos eram privados aos negros. Então a população negra ela não tinha direitos e não tinha direitos básicos assegurados pelas pessoas. Sobretudo, eles não tinham direito, como por exemplo, ao voto. E ali na década de 1960, essas restrições legais que os negros possuíam, elas foram abolidas. Mas isso não significa
o fim do racismo. Isso porque mesmo com esses direitos assegurados, eles vão ter grandes dificuldades em inserção no mercado, vão ser vítimas de preconceitos também em questões econômicas. A população negra dos Estados Unidos é a população mais pobre, então daí dá para observar que em relação à população branca, os privilégios são absurdos, são bem diferentes, essa diferença entre etnia, entre raças ali nos Estados Unidos. E essa presença de discriminação com pessoas negras nos Estados Unidos, ela vai se dar basicamente, ela vai se dar de forma mais intensificada na região sul. Isso porque, como eu mencionei na primeira aula, nas colônias do norte, haviam sim pessoas escravizadas, porém não em grande escala como na região sul. E depois, rapidamente, a escravidão foi abolida nessa parte mais norte. Então, quando houve a união entre as colônias do sul e a colônia do norte, teve a necessidade de que a escravidão nessa região sul também fosse abolida. Mas inconformados com essa decisão, a elite branca da época, principalmente ali da região sul, eles ficaram inconformados com essa situação. Então eles passaram a criar grandes problemas para a população negra, também passaram a caçar negros para matar e diversas outras formas de opressão à população negra da época, como também enforcamento e uma série de ataques a essa população. E um outro ponto importante, falando sobre economia, os Estados Unidos, como sabemos, é a maior potência econômica do mundo. Porém, ela vem tendo um certo desconforto com as questões da ascensão econômica da China. Isso porque essa ascensão econômica da China, ela vai afetar diretamente a manutenção dos Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo. E essa ascensão da China, ela vai gerar grande desconforto aos Estados Unidos, causando também grandes problemas a questões de diplomacia, causando conflitos, ou melhor, desentendimentos entre ambos os países. E esse crescimento da China vem de uma forma tão avassaladora que ele já vem se tornando parceiros de diversos países que antes eram parceiros, tinham como principais parceiros econômicos os Estados Unidos, agora já tem como principais parceiros econômicos a China. Um exemplo disso é o próprio Brasil. O Brasil já teve como maior parceiro econômico os Estados Unidos, porém agora é a China. E agora, para finalizarmos, nós vamos responder aqui duas questões para que possa fixar melhor esse conteúdo em nossa mente. Então vamos lá. E a primeira questão vai dizer o seguinte: o processo de expansão territorial dos Estados Unidos, sobretudo nos sucessivos ataques contra as nações indígenas e a guerra contra o México entre 1848 e 1850, foi ideologicamente justificado pelos Estados Unidos a partir, a letra a doutrina Monroe, letra B, a política do Big Stick, letra C, o macartismo, letra D, do Destino Manifesto e a letra E, do Plano Marshall. E a resposta correta para essa questão é a alternativa D, Destino Manifesto. Isso porque essa expansão americana, essa expansão dos Estados Unidos para as outras áreas, para essa área principalmente ali do Oeste, onde ocorreu também nesse período a guerra contra os mexicanos, se dava basicamente pela ideia de que os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos em específico, tinha a missão de povoar, era predestinado a conquistar aquelas terras do Oeste. Então, esse é basicamente o motivo dessa expansão dos Estados Unidos para o Oeste. E a segunda questão vai dizer o seguinte: em relação à agricultura dos Estados Unidos, é incorreto afirmar, letra A, caracteriza-se pela presença de cinturões agrícolas ou belts, letra B, apresenta um elevado grau de mecanização, letra C, detém o maior índice de produtividade do planeta, letra D, caracteriza-se pela agroindústria e a letra E, caracteriza-se por empregar a maior parte da população em atividades agrícolas.
E a resposta correta para essa questão é a alternativa E. Isso porque, apesar de possuir grande importância na economia do país, a agricultura americana, a agricultura estadunidense, ela não é a principal fonte de empregos da população americana de modo geral. Isso porque vai se dar primeiramente pelo setor industrial e também pelo setor tecnológico. São os setores que mais empregam nos Estados Unidos. Então, galera, essa foi a nossa terceira aula sobre Estados Unidos, território, organização do espaço e população. E eu espero aí que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. E antes de sair, peço aí que vocês deixem seu like, que se inscrevam no canal e também que ativem o sininho das notificações. E até a próxima!